professores e professoras, bem-vindos, bem-vindas para mais uma TPC de Ciências da Natureza e Suas Tecnologias, Mulheres na Ciência. Professores Tiago Fregulha, Quimíssima Comac e Terezinha Marisa Ribeiro de Oliveira. Eu sou Quimíssima Comac, oriental, uso óculos, o meu cabelo é na altura do ombro. Hoje estou usando uma blusa, né, azul marinho e uma calça também azul clara. E aqui do meu lado, de volta, então, temos a Terezinha. Olá, Quimia, de volta. Estou me sentindo assim, porque eu estava de férias, né? De férias, né? 15 dias só para dar uma... Deu para descansar? Não, só fazer exame médico mesmo. Nossa. Então, vamos falar um pouquinho do percurso da pauta. O percurso da pauta, o diário de bordo, que a gente vai falar um pouquinho sobre ele. A resolução do CNE, CP número 1, de 27/10/2020. Sensibilização, perguntas, chat, metodologia ativa, competências, currículo paulista, mulheres na ciência, material de apoio, sistematização e referência. Quem está falando aqui, né, eu sou a formadora Terezinha Marisa Ribeiro de Oliveira. Sou uma mulher de pele clara, olhos castanhos, uso óculos, tenho aproximadamente 1,55 m e estou vestindo uma blusa florida com várias cores. Eu troquei, deu para perceber que eu estou enferrujada. Troquei as ordens aí, mas vamos falar um pouquinho agora do diário de bordo. Então, na sequência, tem um vídeo só para deixar aí um pouquinho esse vídeo só para vocês irem pegando os materiais. Então, na sequência aí para vocês o diário de bordo, que consideramos de grande importância. Estamos de volta, então. Vamos falar sobre competências e habilidades dos profissionais, né, da educação, resolução CNE, CP número 1, de 27/10/2020, que é do artigo 7, que é a formação continuada para que tenha, então, impacto positivo quanto à sua eficácia na melhoria da prática docente, que deve atender às características de foco no conhecimento pedagógico do conteúdo, uso de metodologias ativas de aprendizagem, trabalho colaborativo entre pares e duração prolongada da formação e coerência sistêmica. E do artigo 3, que contém 3 dimensões, que é conhecimento profissional, prática profissional e engajamento profissional. E esse artigo fala das competências, né, que foram indicadas no BNCC, que é a formação continuada, que considera e é exigido do professor sólido conhecimento dos saberes constituídos, das metodologias de ensino, dos processos de aprendizagem e da produção cultural local e global, objetivando, então, propiciar o pleno desenvolvimento dos educandos, como já disse, nas 3 dimensões. Então, vamos continuar, né, Terezinha? Vamos continuar um pouquinho aí, vamos falar um pouquinho sobre mulheres na ciência, vamos chamar um vídeo, mas só para deixar bem claro que as mulheres a gente tem que falar todos os dias, né? Que nós trocamos a ordem da pauta, porque muito se falou na semana passada sobre as mulheres, aí preferimos que hoje a gente pudesse falar um pouquinho sobre isso. Colocando aí as meninas da ciência, pode chamar o vídeo já. National Day of Women and Girls in Science, we highlight a simple equation.
more women and girls in science equals better science. Women and girls bring diversity to research, expand the pool of science professionals, and provide fresh perspectives to science and technology benefiting everyone. There is growing evidence that gender bias in science is leading to worse outcomes, from drug tests that threat the female body as an aberration to search algorithms that perpetuate bias and discrimination. Yet, in too many places around the world, women and girls' access to education is limited or denied completely. As women look to progress in scientific careers, inequalities and discrimination continue to thwart their potential. Women make up under a third of the workforce across science, technology, engineering and math, and even less in cutting-edge fields. Just 1 in 5 professionals working on artificial intelligence is a woman. We must and we can do more to promote women and girl scientists, through scholarships, internships and training programs that provide a platform to succeed, through quotas, retention incentives and mentorship programs that help women overcome entrenched hurdles and build a career. And crucially, by affirming women's rights and breaking down stereotypes, biases and structural barriers. We can all do our part to unleash our world's enormous untapped talent, starting with filling classrooms, laboratories and boardrooms with women scientists. Então, vamos agora, depois do vídeo, verificar então a pergunta disparadora sobre meninas na ciência. Qual a tendência da representação feminina na ciência? Por que o número de mulheres na ciência é pequeno? Podemos então, com essas perguntas disparadoras, fazer uma interação no chat. Produção, 3 minutos, por favor. Voltamos, vamos comentar aqui, o chat tá pegando fogo, Kimia. Tá, muitas contribuições, é isso que a gente gosta mesmo. E aqui eu vou dar um bom dia especial ao Eliseu de Paula, lá da minha cidade, de Votorantim. Chique, Kimia. Aí os professores estão colocando que existe muito preconceito, a Fran e aqui a tendência a aumentar
A partir do momento que as mulheres estão tomando os seus lugares, a gente percebe que, mesmo nos cursos de... tem alguns cursos que vêm aumentando muito, né, universitário, a quantidade de mulheres, que antes eram pequenas. Isso é verdade. Antigamente era bem... Assim, você olhava assim na sala, assim, a maioria de homens, né? Cursos declaradamente para o lado mais machista, falar, isso daí é só para homem. Não, hoje isso a mulher vem tomando esses espaços também. Eu acho importante colocar isso. O preconceito, a Daniela fala aqui, o Arnaldo fala que, embora o incentivo da ONU, a proposta possui homens na linha de frente. Isso a gente notou também num comentário aqui que preocupou também a uma outra professora, deixa eu procurar aqui, que são tantos, eu perdi aqui, que fala que o que incomodou, no caso, foi a apresentação sendo feita por um homem. Que também, a ONU também tem que ver rever seu papel aí dentro desse contexto, porque ela também tem esse lado. Porque se aparece sempre, eu não vi ainda uma pessoa que seja, sem ser um homem, um presidente da ONU. Eu também, não lembro de... Que eu me recorde, se os professores souberem, podem nos ajudar aqui no chat. E a Maria Fernanda, a Cláudia, todos falam dos incentivos, falta de... O problema dos estereotipos, né? O Sérgio Roberto fala, falta incentivo para que as mulheres possam atingir o seu potencial. A Michele, acredito que historicamente as mulheres foram tidas como do lar, como aquela que cuida da família, dos afazeres, da casa, então gerou um estereotipo onde elas não poderiam, não deveriam ter capacidade de exercer outras funções. Sim, é verdade, porque a própria profissão do professor foi nesse estilo, né? Foi. A própria, assim, a tendência da entrada dos professores dentro do magistério foi buscar um profissional, a mulher para ter um instinto mais maternal, meio período, né? Sim. Dividir entre o lar e a profissão, né, Terezinha? O Ricardo, ele fala que apesar do número ser pequeno, pesquisa aponta que estamos melhorando esses índices, precisamos continuar falando sobre o tema e sensibilizando as mulheres para se interessar por essas áreas de trabalho. É isso mesmo. Concordamos em gênero, número e grau. Nossa, tem muito comentário, se a gente ler aqui vai acabar o tempo. Vou ler só o da Fernanda. A tendência é o aumento, se o número é pequeno, porque as mulheres foram condicionadas ao papel de cuidadoras e não investigadoras, ou seja, o papel que o homem achou que não lhe cabia, mas que alguém teria de fazê-lo. Gostou? Isso mesmo. Então, você gostou dos comentários? Gostei. Nossa, tem muito aqui. Muitos comentários. Tenho aqui. A desvalorização da mulher ainda é muito grande no campo científico, é muito competitivo e machista. Entretanto, temos mulheres incríveis que trazem uma potencialidade enorme à ciência, com descobertas. Deixa eu ler devagar, senão a Natália não vai conseguir aqui. Né, Natália? Estou correndo demais, né? Estou vendo. Uma potencialidade enorme, a ciência com descobertas incríveis, influenciar nossas meninas no campo científico é fundamental e é um modo de ressaltar as cientistas incríveis que temos. Eu acho que não dá para ler muito, porque senão nós não continuaríamos aí. Tá certo. Então vamos continuar, né? Sim. Então, a TPC de hoje, a gente indica então uma sugestão de metodologia de seminário, que será então tipo uma pesquisa que o professor e professora você pode dar sugestão, né, para os alunos, para os estudantes lerem algum artigo, alguma divulgação científica, né? Fazer uma pesquisa, faz a leitura, faz a análise e tem a interpretação, que raciocínio e reflexão, a sistematização e o seminário. E essa metodologia de seminário, então, desenvolve a capacidade de pesquisa e autonomia e trabalho em grupo. O bom do seminário é que ele também, você pode, vários temas ligados a um tema central, né, vários pequenos subtemas, e pode ser, essas discussões podem gerar muito, quando na apresentação, muitos acréscimos ali ao aprendizado dos estudantes.
É isso mesmo, Terezinha. Que é uma metodologia que se usa muito, por exemplo, em universidades. Você já participou de vários seminários? Vários Eu também. seminários. Mas é importante para também aumentar o poder argumentativo ali, né? E oratória, né? A oratória, a argumentação. Os estudantes precisam, como se né? portar também para falar em público ou poder defender seus argumentos sem gritar, por exemplo. Não Apresenta. pode perder, né? Porque quando surge uma pergunta sobre o tema, e pode criar ali um embaraço. Isso é verdade. Certo? Certo. Continuando, então, nós temos aqui o currículo paulista do ensino médio, né? Você gostaria de falar, Terezinha? Vou falar, Kimie. A gente tem aí as habilidades do ensino médio 1 e 3, CNT 301, que é construir questões, elaborar hipóteses, previsões, estimativas, empregar instrumentos, meditação e representação, interpretar modelos explicativos, dados e ou resultados experimentais para construir, avaliar e justificar conclusões no enfrentamento de situações, problemas, que é já conhece a 303 também, que é a interpretação de texto, divulgação científica, e a 302, que é comunicar resultados e análises e pesquisa. A comunicação é importante dentro do cenário. É uma das coisas que aí a gente pode demonstrar que há uma produção e aí mostrar que a mulher produz, a menina produz. Isso mesmo. E homens e mulheres podem se produzir em conjunto, né? Também. Seria aceitável, né? Exatamente, porque somos seres humanos e precisamos usar a razão para que juntos a gente tenha um maior conhecimento de todas as áreas. Concorda? Concordo, Terezinha. Continuando também, no eixo estruturante do aprofundamento curricular, por exemplo, nós temos a investigação científica, que é, né, investigar e analisar situações, problemas e variáveis que interferem na dinâmica de fenômenos de natureza ou processos tecnológicos. E considera, então, todos os dados e informações disponíveis em diferentes mídias, com ou sem o uso de dispositivos e aplicativos digitais. E também levantar e testar hipóteses sobre variáveis que interferem na dinâmica de fenômenos de natureza ou professores tecnológicos, né, com ou sem o uso de dispositivos e aplicativos digitais, utilizando procedimentos e linguagens adequados à investigação científica. E selecionar e sistematizar com base em estudo ou pesquisas, né, como bibliografia, exploratória de campo, experimental, em fontes confiáveis, né, informações que, mediante argumentação, com cuidado de citar as fontes dos recursos utilizados na pesquisa e buscando apresentar conclusões com o uso de diferentes mídias. Pensando aqui, né, Terezinha? Tomar cuidado muito com fake news, né? Isso. A Cristiane também deu uma ajuda aí pra gente. Tem um errinho aí no PPT. Medição, que tá meditação. Obrigada, Cristiane. Acontece. Muito obrigada por estar nos ajudando aí. É importante isso também. Vamos falar um pouquinho das mulheres da ciência, então, Kimia, vamos falar. Vamos lá. Quer falar um pouquinho da... você fala primeiro, fala a segunda? Falo. Então, temos a Hipátia de Alexandria, do Egito, mais ou menos 351 a 370 anos, né, depois de Cristo, né? A Hipátia, que é a mais antiga matemática do mundo, né? Uma mulher que foi extremamente inteligente e trabalhava com filosofia, astronomia e matemática. E a Marie Curie, que é a ganhadora de 2 prêmios Nobel de Química e Física, lembrando que a trajetória dela incluiu que ela guardava esses elementos radioativos, o polônio, dentro do bolso. Já pensou? Então, uma das causas da morte que ela veio a falecer devido a isso. E durante muitos anos, o laboratório onde ela trabalhava, ao redor, ali na França, olha, pensando ali na França, como se a gente estivesse lá, naquele terra. Brincadeira. Mas na França, muitos casos de câncer. E aí foram buscar por que ali naquela redondeza havia muitos... E aí eles descobriram que era o laboratório dela. Então eles gastaram muito dinheiro para poder fazer a limpeza, ainda tem esse processo lá. E além dos escritos dela estarem guardados, né, em caixa de chumbos, de chumbo, que não podem ser manuseado com muita... Tem que assinar termos. São vários aspectos que custou a vida dela,
mas que era todo um processo de ser uma das grandes aí mulheres. Você falando assim, estou lembrando em Goiânia, né, que aconteceu tudo, né? Lembra que faz tempo lá que deixaram acho que era urânio que deixaram ampola lá. de... Então do Césio. Césio, tem que tomar muito cuidado. Mas tem que tomar cuidado, mas porque ela também, como ela não conhecia... Foi Na a primeira, época dela, né? não se conhecia o problema que causava tudo isso. E é importante pensar em todos os aspectos que ela, mesmo assim, ela gostava de colocar uma pedrinha lá e ficava observando. E a luminosidade dela, né? Então, é importante, né? A curiosidade científica. Isso é muito importante. E a Márcia Barbosa, que é uma brasileira que desenvolveu modelos de propriedades de água que podem melhorar a compreensão sobre uma ampla variedade de tópicos. É isso mesmo. Temos também aqui a americana Gertrude Bell Elion, que nasceu na primeira metade do século XX e desenvolveu importantes estudos sobre farmacologia, bioquímica, oncologia, né, e contaminação por vírus, que também foi prêmio Nobel de Medicina de 1988. E a russa Valentina Tereskova foi a primeira mulher a realizar sozinha uma viagem ao espaço. É o meu sonho. Seu sonho, Terezinha? Nossa, é meu sonho desde criança, eu gostaria. Ixi, mas é muito bom, né? O feito ocorreu em 16 de junho de 1963. Ela permaneceu por 3 dias em uma cápsula orbitando o planeta Terra. Interessante, Terezinha. Você interessante lá no pela céu. época também, né? 1963. 63. O ano que eu nasci, hein? Poxa vida, aconteceu muita coisa, hein? E temos também a Hedy Lamarr, que foi uma das criadoras da tecnologia que hoje é utilizada em redes móveis como Wi-Fi e dispositivos de Bluetooth. E o importante aí sobre mulheres na ciência, pode falar um pouquinho, tem a Márcia Barbosa, Gertrude Elion, que trabalha normalmente na farmacologia, né? A Chiara, que trabalhou com polímeros, a Catherine Johnson em matemática, a Marie Curie, que você falou de física e química, a Clément em patologia e Marianne em matemática também. São muitas, mas se a gente fosse pegar um número de homens, é certeza que a gente teria um número muito maior. Isso é verdade. Não é? Assim, na proporção. Por isso que a gente precisa que as mulheres tenham esse protagonismo na ciência também. Também. É importante. E as mulheres na ciência no Brasil são 47,7%, mundial 30%. A gente tem 50% de universitários, 59% de universitários, Kimi? 59% de universitárias, mulheres. 41% estão na área de exatas. Isso mesmo. Tá vendo como a diminuição, né? E 29% em engenharia e 10% em mecânica. Mas mecânica era uma coisa extremamente, uma profissão extremamente assim, que era do universo do masculino. Masculino. Era ali e hoje a gente já encontra, é isso que eu estava falando. Na engenharia, matemática... Você encontra mulheres mecânicas, você vai numa mecânica... Você já foi uma? Eu nunca fui. Eu também ainda não. E mulheres na ciência, né, na áreas das ciências, temos aqui a odontologia em torno de 52,4%, Em bioquímica, 52,7%, imunologia e microbiologia, 57,7%, medicina, 52,7%, enfermagem, 73% e farmacologia, 57,6%. Aqui, Terezinha, enfermagem, grande número, não é? Sim, muito. Muito. E vamos falando aí, que nos próximos aí... Que fala assim, né? Essa aqui fala na atuação, né? Onde as mulheres estão atuando atualmente. Na engenharia, 28% apenas. Informática e ciência da computação, 40%. Tecnologia de ponta, 22%. Bolsa de pesquisa, ainda somos pequenininhas, né? 33,3%.
e na Academia de Ciências Nacionais, 12%. Aqui, que no chat, os professores continuam a nos auxiliar aí, colocando, falando sobre mais mulheres que a gente acabou não colocando. Deixa eu ver se eu encontro aqui, que eu acabei tirando, que era pra gente não esquecer. Se a professora colocar de novo, porque tem tantos comentários que daí estou me perdendo aqui. A Jussara fala sobre a Marie que admiro sua trajetória e sua obra. A filha dela foi importantíssima para escrever o livro sobre ela. E ela tem uma filha também que ganhou o Prêmio Nobel. Sabia disso? Quem a... Marie Curie. Eu ouvi falar. Já ouviu falar, Kimi? Já ouvi falar. Acho que eu li Então, era uma família de prêmios. De prêmios, de pesquisadoras. Então, né? eu agora perdi aqui, Kimi. Enquanto você acha, podemos continuar? Pode, Kimi. Daí eu vou procurar aqui, daí eu vou falar. Então, em Science, né, no próximo slide, Science em 1965 já falava que as mulheres teriam que ser introduzidas mais na ciência, né? E verificaram que mulheres no auge, naquela época, em seus campos profissionais, o que acontecia? Pela motivação extraordinária que as mulheres tinham, resistência, excepcional capacidade, um pouco de socialização, e naquela época uma mãe profissional que já estava introduzindo, né, as mulheres, suas filhas na área, pai excepcionalmente favorável e docente, né, professor ou professora que é dedicado e estimulava os seus estudantes. Então, o que a gente pode ver aqui? Desde 1965, já com pesquisa, tentando motivar as mulheres na ciência e falando que a família é muito importante, e a escola também. Mãe profissional e pai também, né, que é favorável, incentivando, então, as suas filhas. E os docentes? Tem alguma coisa aí, Terezinha? Tem bastante, Kimi. Então, a Priscila ela fala aqui sobre uma biomédica responsável pelo mapeamento do genoma do coronavírus no Brasil, Jaqueline Góes. Opa! Isso é muito importante. E também falam da Etienne, jovem mulher estudante do Rio de Janeiro. São vários aqui que eles estão colocando, auxiliando. Muito legal isso, adorei essa nossa troca. É importante estarmos juntos sempre. É isso mesmo. Seguindo, Kimi? Vamos seguindo, estamos quase terminando. Né? Então, material de apoio aqui, uma sugestão, né? Momento 5 da atividade de recuperação e aprofundamento de mudanças climáticas. Professor e professora, que você pode, então, introduzir essa leitura e ver a metodologia do seminário, né? Para os alunos, para os seus estudantes. E outro de currículo em ação também, na área de biologia, ver também STSA, o que significa, né? Os seus estudantes também fazendo a pesquisa para ver o que acontece, tudo, e fazendo, então, a metodologia dos seminários. Continuando, então... Vamos falar um pouquinho dessa sistematização, Kimi? Vamos, chegamos à sistematização, né? Design Thinking. O que você acha, Terezinha? O Design Thinking, ele tem várias etapas do design e é uma parte que é utilizada muito no mapa, mas que é uma metodologia também, às vezes falam que é metodologia, outras falam que não, que é apenas uma estratégia. E é importante colocar aqui. Aí tem um mapa conceitual. Certo? Certo. Mapa conceitual, falando do mapa conceitual, ele foi criado em cima da teoria do David Ausubel, da teoria da aprendizagem significativa, então aí pelo Novak, Joseph Novak, e aí a gente tem o mapa conceitual, a partir dos conceitos, ele é ligado a ligação é feita entre a palavra, um conectivo e outro conceito, né? O conceito ligado sempre a um conectivo. E não é um mapa de resumos, né? São mapas, é um mapa de conceitos. Então, a gente tem aí sobre o Design Thinking, que é as etapas dele, que é empatizar, que é a parte de empatia, que é definir qual o problema que vai ser priorizado, a ideação,
quais as soluções, como vamos discutir esse problema, prototipar, aí vai ver essas soluções, vai montar, elaborar soluções e a partir daí testar. Aí se testou, ela não deu resultados ou alguma coisa não funcionou, daí retorna às etapas novamente. É importante porque é uma parte muito utilizada hoje em vários campos. Esse mapa conceitual, né, Terezinha, eu acho que você vê o todo, né? Sim, o mapa conceitual também tem um aplicativo. A gente já até mostrou um aplicativo aqui que utiliza o mapa conceitual para construção, né? Que é o CMap Tools no computador e o CMap Cloud. Os dois são importantes para fazer essa construção. Ela é definida, ele já aparece o conceito e o conectivo já aparece ali para ser colocado. Mas não são frases, às vezes uma pessoa confunde muito o mapa conceitual colocando muitas frases, né? Frases inteiras, né? Aí fica, às vezes, muito extenso. E a intenção do mapa conceitual não foi esse, do Novak. Em cima da teoria da aprendizagem significativa, né? Aprender significativamente. Né? Ele tem alguns conceitos da aprendizagem significativa dentro dele, que é a reconciliação integrativa, a diferenciação progressiva. São vários temas. É isso mesmo. Continuando, então, né, Terezinha, no Saiba Mais, né, indicando aqui, então, como se diz, um artigo do Research Journal, né, Through a Gender Lens, que é como se diz, um artigo assim que fala sobre as mulheres na ciência. Aqui também tinha você citou aqui, o Ferreira Studios, o Design Thinking para os professores. Então, dando uma retornada que já foi adiante, mas lembrando que às vezes também se confunde muito o mapa conceitual com o mapa mental. Né? E são concepções totalmente diferentes, tanto do mapa conceitual quanto do mapa mental. E é importante saber diferenciar um do outro. E o mapa mental é a discussão muito grande que às vezes aparece como mapa de resumos, é meio complicado. E aí a teoria se perde um pouco no senso comum, que o mapa conceitual é Novak, o mental é o Buzan. São duas teorias diferentes, entendeu? Entendi. Então vamos aqui, então, continuando. Entendeu? Que medo, imagina, entendeu? Você sabe que não preciso falar isso, não. Brincadeira. Será que nós podemos fazer outro chat, hein? Sobre isso. O que você acha, hein, Terezinha? Podemos fazer? Sei que o pessoal já está conversando aqui bastante. O que eles estão falando? Fazer a leitura aqui do chat para você, que vários, né, eles estão colocando aqui, falando, a Priscila colocou várias vezes para a gente falar, a gente já comentou sobre, né, o Eduardo tem uma mulher brasileira biomédica responsável pelo mapeamento, também colocou, a Jaqueline Góes, legal isso, a Priscila colocou novamente, a Maria Priscila pergunta se o Estado tem escolas para os superdotados. É importante ter essa diferenciação ou não ter a inclusão, como fazer, mas eu acho que o Estado em si não faz essa diferenciação. Não. Dos superdotados? Não. Mesmo porque daí... Eu sei que os superdotados ficam na parte da educação especial. Sim. Podemos falar sobre isso, fazer um ATPC com o pessoal superdotados, né? Nessa discussão. E o Diogo aqui fala que também que a professora doutora Sônia Guimarães é uma pesquisadora do ITA, né? Uma dessas cientistas brasileiras. Então, os professores têm um monte de conceitos aqui. Ele sugere um filme sobre a radioatividade. Eu também ia sugerir esse filme da Marie Curie. É muito interessante. Você assistiu? Sim, porque eu também, como um falou assim que adora a trajetória de vida dela, eu também. Então fui ler muito sobre ela, e é assim, apaixonante a forma como ela se dedicou aos estudos sobre essa parte da radioatividade aí. E tem a professora André que fala da doutora Gekezan,
que é pesquisadora de analítica e tem sido coordenadora de cursos para peritos criminais. E falando em peritos criminais, você vê muitas mulheres na polícia? Tem aumentado muito, que Tem. Falar um pouquinho lá, que a professora falou um pouquinho sobre design thinking. Na verdade, assim, é uma forma simples de aplicar, de você buscar soluções para poder discutir, mas tem que ter empatia para discutir esses problemas. São várias etapas. Desde o mapa conceitual aqui, ele traz essas etapas, que é a parte de empatizar. Quando você, o que é empatizar? Vai definir qual o problema, né, e ter uma atitude sempre de empatia com a turma. E aí tem a parte de definir esse problema, qual que é o problema que os alunos priorizaram. E aí eles vão fazer a ideação de soluções para esse problema. E vão definir qual o problema, como eles vão fazer isso, de que forma vão fazer isso. Na verdade, é quase que uma outra forma de uma resolução de problemas. Mas é mais interessante porque aí tem a persona, é específico, para quem está fazendo, de que forma está fazendo. Certo, Kimi? Certo. Aí a gente voltou lá porque o chat estava lá, eles estavam perguntando, falando, e a gente tem algumas outras atividades lá. É importante, o Fernando fala que ele sabe a diferença, ele aprendeu na de Jales, do mapa conceitual e o do mental. Apesar que muitos mapas mentais que eu já vi, eles aparecem com muitas palavras e não é um mapa com palavras exageradas. Ele tem ao centro só o conceito, as ramificações grossas que partem e elas vão se afinalando e uma única palavra-chave em cada ramificação. E aí a gente vê palavras imensas que fazem um cordão, uns resumos imensos. Aí isso não é um mapa mental, ele não determina a teoria do Buzan, aí só para a gente deixar mais claro. E acho que é isso, Kimie. É isso. Eu acho que do chat aqui a gente já foi respondendo e colocando aí. Você já falou disso, mas temos as referências. Temos as referências, né? Professores e professoras que você podem ver e procurar, então, no link, né? Que está disponíveis, né? Aqui, né? Nas referências. E tem o registro, não esquecer do registro da presença das ATPCs na sede, ok? E como também a programação do centro de mídias, que é só apontar a câmera do seu celular para o QR Code e acessar, ok? E então vamos lá, né, Terezinha? Estamos quase terminando. Só para falar, só para comentar que apesar de ter desde 1965 o problema da mulher, né, incentivar a mulher para pesquisa na ciência, e que o problema continua a mesma coisa, não é, Terezinha? Sim, mas não mudou muito, né? Com o tempo deve melhorar muito, né? É. Então, agradecemos a participação dos professores, também a produção, a Beatriz, que está aqui conosco, a TI Tainá, o diretor Fernando, câmera Dino, mídias Miguel, áudio Marcos e o Libras, a Natália. Muito obrigada, Natália. Um beijo. Professora, então, até a próxima. Até a próxima.